Olá, prezados alunos dessa turma maravilhosa EJA 1. Estamos aqui com mais uma videoaula de língua portuguesa. Percebam que estamos na semana 17 das atividades não presenciais e hoje, olha, a gente vai ter uma atividade de revisão. Ok, minha gente? Vamos revisar para a turma de vocês dois conteúdos que nós já trabalhamos com exercícios nas semanas anteriores. Nós vamos revisar o estudo sobre advérbio e locuções adverbiais e também vamos fazer a correção daquela atividade sobre o conto A Carteira de Machado de Assis e também os elementos da narrativa. Ok? Então fiquem atentos. Essa primeira questão é uma questão que envolve o estudo do advérbio e da locução adverbial. Vejamos aqui a pergunta. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ora, nesse trecho do conto A Carteira de Machado de Assis, a expressão de repente indica que circunstância? É interessante que esse conto ele começa com essa expressão, ó, de repente, e o uso de uma pontuação, né? Essas reticências aqui. A gente já viu, quando estudamos o conto, que essas reticências aqui foram usadas justamente, o uso da reticência tem o sentido de mostrar que algo anterior já havia acontecido em relação a esse tempo aqui, certo? Ou seja, quando Honório ele olhou para o chão e viu a carteira, algo já tinha acontecido antes. Porque o conto A Carteira ele não tem uma cronologia linear, certo? O tempo aí é um tempo psicológico. Então, lá na frente do conto, a gente vai perceber o que é que aconteceu antes. Né? O que seria esse antes? O antes é justamente o contexto da vida de Honório. Honório é um advogado, né? Tem família e encontrava-se endividado. Então, ele estava muito preocupado com as dívidas que tinha. Ok? Então, esse é o cenário. Mas vamos à questão. A questão fala nessa expressão aqui, ó, de repente. Então, essa expressão de repente indica qual circunstância temporal, é uma circunstância de lugar, indica dúvida ou indica modo. Quando a narrativa começa com de repente, esse de repente é uma marca temporal. Acertou quem marcou, né? É nesse instante de tempo, ou seja, quando eu digo de repente, é algo que aconteceu num tempo, né? Num tempo. Não é uma marca de lugar, nem é de dúvida, nem é de modo. De repente é muito usado para iniciar algumas narrativas, como os contos. Como nas fábulas se usa o era uma vez, né? Essa expressão era uma vez também é uma expressão típica para marcar o tempo da narrativa. Então, pessoal, corrigindo aí, gabarito dessa primeira questão, letra A, tempo. Segunda questão. Olha, nessa segunda questão, nós temos aqui uma situação bem interessante, né? O gato, ele está aqui na CTI, né? Na Central de Tratamento Intensivo, o gato se encontra aqui, ó, todo quebrado, né? Está todo arrebentado, ó, tá deitado aqui na UTI, sobre os cuidados aí, né? E a parte verbal desse texto tem aqui, ó, que é coisa de louco, né? Ele diz gato levemente, ó, estou destacando aqui o advérbio levemente, gato levemente curioso. A gente percebe que o que se diz aqui na linguagem verbal, na parte verbal do texto, não bate com o que a gente vê na imagem. Né? Justamente esse é o tom de humor que se quer com esse texto. Percebam que o gato ele foi muito curioso. Né? Relembra para a gente até aquele ditado que a curiosidade matou o gato, já que o gato está todo arrebentado aqui. Uma vez que o gato está realmente todo arrebentado, a placa que diz gato levemente curioso parece não fazer sentido. Mas é isso que o texto quer. A quebra da expectativa leva a esse sentimento de humor, né? Faz com que o texto leve para a gente uma reflexão desse humor que a tirinha proporciona, né? Gato levemente curioso. Será que esse gato ele foi levemente curioso?
Se o estado dele é esse aqui, é óbvio que não. Então vamos para a questão. Ó, em gato levemente curioso, o advérbio levemente indica que circunstância? Tempo? Não. Perceba que o levemente aí não tem nada a ver com tempo. Percebe? Modo, lugar ou intensidade? Ora, lembrando que, gato levemente curioso, esse gato não foi levemente curioso, ele foi muito curioso. Então, o advérbio levemente aqui, na verdade, ele quer dizer que ele foi muito curioso. O advérbio levemente aqui indica a intensidade dessa curiosidade. Portanto, o gabarito dessa questão marca letra D. Letra D, D de intensidade, advérbio levemente. Passemos para a próxima questão. Mais uma questão envolvendo o uso do advérbio. Em qual das orações o termo destacado é um advérbio? Então, na letra A, nós temos Neymar é rápido. Neymar é rápido. Todo mundo está vendo aqui o advérbio, que é a palavra rápido. Eu vou marcar aqui para vocês. Será que essa palavra rápido aqui é um advérbio? Em qual das orações o termo destacado é advérbio? Ou é adjetivo? A palavra rápido pode ser adjetivo, pode ser usada também como advérbio. Quando rápido é advérbio, o sentido aí é de rapidamente. Neymar é rapidamente? Não cabe rapidamente. Então, Neymar é rápido. Olha, note que rápido é um adjetivo que declara algo sobre o sujeito da oração, que é Neymar. Como Neymar é um substantivo masculino, o adjetivo rápido também está no masculino e no singular. Então, na letra A, nós temos um adjetivo. Marta é rápida. A mesma coisa. Como o substantivo Marta, que é o sujeito da oração, é feminino e singular, o adjetivo rápida está concordando com Marta. Temos aqui um adjetivo. Não dá para dizer Marta é rapidamente. Na letra C se diz um rápido raciocínio faz muita diferença. Ora, observe que o substantivo raciocínio ele é qualificado pelo adjetivo rápido. Que raciocínio é esse? Eu poderia ter dito um raciocínio faz muita diferença, mas eu disse um raciocínio rápido. O adjetivo rápido aqui está modificando o substantivo raciocínio, lhe dando uma qualidade. Isso aqui é um adjetivo rápido, concordando com raciocínio, que é um substantivo masculino. Então só restou a letra B. A alternativa é que temos advérbio, sim. Eu digo Marta corre, o verbo demonstra uma ação verbal de correr, corre rápido. Observe que nessa oração eu posso dizer que Marta corre rápido, ou seja, rapidamente. Rápido é um advérbio que está modificando a ação do verbo correr. Uma coisa é dizer Marta corre, outra coisa é dizer que Marta corre rápido, certo? E ainda existe um advérbio aqui, outro advérbio, muito, para intensificar essa circunstância da rapidez. Né? Então, Marta corre muito rápido. Observe que Marta, que é o substantivo feminino, sujeito da oração, está no feminino. Mas lembre-se que o advérbio é uma palavra invariável, minha gente. Advérbio é invariável. Por isso que não vou dizer rápida aqui. O advérbio não é invariável? Sempre rápido. Então, a dica para uma questão como essa, em qual das alternativas temos advérbio? Ora, a forma feminina aqui, rápida, jamais poderia ser um advérbio, porque o advérbio ele não se modifica. O advérbio é invariável. Então, só poderia ser as alternativas que tem rápido. Essa que tem rápida era a primeira que a gente deveria descartar. Então, Marta corre, tem um verbo correr, ela corre muito, advérbio de intensidade, né? E diz aí a intensidade com que ela corre, e rápido quer dizer rapidamente, é um advérbio que equivale a rapidamente, ou seja, um modo como ela corre. Né? Então, letra D é a resposta correta para essa questão. Mais uma questão tratando do estudo dos advérbios e das locuções adverbiais.
Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe. Olha, esse é um verso da conhecida canção do grupo Raça Negra, né? Em uma das suas músicas, muito conhecida, tem esse verso que diz: quem sabe amanhã, talvez, quem sabe. Olha, esse verbo é todo repleto por circunstância adverbial. E a gente separou aqui três, ó. Quem sabe, amanhã e talvez, respectivamente, ou seja, nessa ordem, primeiro essa, depois o amanhã e por último o talvez, respectivamente, quer dizer, nessa ordem que está aí, expressam que circunstâncias? Né? Letra A diz que quem sabe é dúvida, verdade. A expressão quem sabe estabelece uma dúvida. Amanhã é uma circunstância de tempo? Amanhã é um advérbio que indica tempo. E o talvez é um advérbio de dúvida. Nós já encontramos aqui a resposta correta, letra A, nesse exercício. As expressões e advérbios indicam dúvida, tempo e dúvida. Ok? Mais uma questão corrigida. Temos aqui mais uma outra questão. Observe o trecho da canção Medo, de Bruno e Marrone. Então, eles dizem: você quer falar de amor, fale suavemente. E quando fizermos amor, faça bem docemente. Os advérbios suavemente e docemente expressam que sentido? Mais uma vez, estudando os advérbios, né? Expressam o sentido de intensidade, de modo, de afirmação ou de negação. Presta atenção que nesse caso aqui, suavemente, fale suavemente, indica o modo com que se deve falar. Faça bem docemente. O docemente, esse advérbio, indica modo, né? De como é que a pessoa deve agir, deve fazer. Então, acertou quem marcou a letra B. Os dois advérbios aí indicam modo. Agora nós vamos analisar questões que tratam dos elementos da narrativa, com base no conto A Carteira, de Machado de Assis. A pergunta é: quem é o protagonista desse conto? Olha, Machado de Assis, minha gente, é o escritor, ele é o autor. Não podemos confundir, certo? O autor não é o personagem, ele apenas é o escritor que idealizou o conto A Carteira. Machado de Assis, um dos grandes escritores da língua portuguesa, e da língua brasileira e universal. Esse escritor ele é reconhecido mundialmente, seus romances e também seus contos, né? O conto A Carteira é um conto muito instigante, porque ele tem um final inesperado. Então, quem é o protagonista? O protagonista, lembra, né? Vocês leram o conto. Quem não leu ainda o conto, eu recomendo que leia. Eu coloquei lá em PDF no grupo, certo? Honório é esse personagem principal. Acertou quem marcou, Honório. Não é? Toda a trama do conto, o enredo está voltado para o advogado Honório, certo? Ele era casado com Dona Amélia e o seu melhor amigo, que também era advogado, é Gustavo. Beleza? Então, esse conto ele vai tratar da questão da honestidade, da desonestidade, da traição. Vale a pena conferir. Então, o protagonista é o personagem principal. No conto A Carteira, Honório. Letra C é a resposta correta. Sobre o conto lido, A Carteira, né, marque a alternativa correta. Vamos analisar. Uma por uma. Letra A. Toda a história acontece em um ambiente interno, que é a casa de Honório. Não. O conto já começa a mostrar que Honório está na rua. Ele para em um café, toma um café, né, num local tipo um barzinho, um boteco, um café mesmo, como se chama na narrativa. Então, o ambiente também da narrativa é interno, na própria casa de Honório. Então, nós temos aí um ambiente interno e um ambiente externo. O conto não se passa em um único local. Não é essa a alternativa correta. Letra B. A dívida de Honório foi provocada pelo vício que ele tinha em jogos de azar. Também não é correto. A dívida que Honório contraiu estava mais relacionado à questão de ele querer fazer os gostos da sua esposa, Dona Amélia. Então, ele comprava bolsas, chapéus, né, presentes. E, para manter um status social,
sempre bancava festas, os chás, participar da vida social. Isso estava endividando Honório. Letra B não é a alternativa correta. C. A narrativa tem como desfecho o tradicional final feliz, típico das novelas, que também são narrativas longas. Ora, a novela é uma narrativa longa. O conto não é uma narrativa longa. Os contos são narrativas curtas. E não há final feliz, né? Nesse conto aí, não temos um final feliz. Então, consequentemente, a alternativa correta é a letra D. Ó, letra D aqui. O conto A Carteira, de Machado de Assis, tem início na cena em que Honório encontra uma carteira. Abaixar-se para apanhá-la. E ele abaixa e apanha. Notamos, porém, que antes disso, algo foi retirado do texto, suprimido. Como pode ser constatado pelo uso das reticências. Lembra lá na primeira questão, quando nós estudamos aquela expressão de repente, uma expressão que indica tempo, a gente viu também a pontuação, a reticência, justamente para indicar isso aqui, ó, que algo foi retirado do texto. Pode-se entender que houve uma ruptura no tempo cronológico do conto. Com certeza, temos aí um conto com um tempo psicológico, né? O tempo não corre linear. O que é o tempo linear? É o tempo que acontece dentro da cronologia, em que a história, a narrativa, ela vai avançando, né? Rumo ao futuro sempre. Essa cronologia não acontece no conto A Carteira, já que algo aconteceu antes dessa cena inicial. Então, letra D, resposta correta para essa questão. Quem é o narrador do conto? Machado de Assis. Olha, Machado de Assis não é narrador, certo? Machado de Assis é o grande escritor da literatura brasileira que escreveu o conto. O foco narrativo, né, é outro. O narrador do conto é Honório? Não, porque Honório é um personagem. A narração não é em primeira pessoa. A gente não tem um narrador personagem nesse conto. O narrador do conto é alguém que não participa da história. O conto ele é todo narrado em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa é aquele que está de fora da história, contando o que aconteceu. Ele apenas conta o que vê e o que os personagens pensam ou sentem. Ele está em terceira pessoa e seu foco narrativo é onisciente, certíssimo. O que é esse foco narrativo de onisciência? É quando o narrador, de fora do texto, ele permite o leitor perceber que ele conhece tudo do enredo, tudo da trama, o psicológico desses personagens. E é isso que acontece na narrativa do conto A Carteira. Acertou quem marcou letra C nesse exercício. Letra C, como eu estou marcando aqui para vocês. Conferir aí, é o gabarito da questão. Vamos ver por que a D é errada. O narrador do conto é alguém que participa da história. Não. O narrador do conto é alguém que participa da história? Não participa. A narração é de fora, é na terceira pessoa. Ok? Não temos narrador personagem do conto A Carteira. Temos um narrador onisciente. Conferida mais uma questão. Beleza, gente? Espero que vocês estejam atentos aí, corrigindo. Quem acertou, muito bem. Quem não acertou, é a oportunidade de corrigir e a gente tirar dúvidas. Ok? Aqui a gente tem mais um desafio, né, em relação ao conto A Carteira. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. O termo de repente é uma locução adverbial que indica lugar. Ora, nós já analisamos isso aí, né? Tá óbvio que o de repente não indica lugar, indica tempo. Falso. Acertou quem marcou aqui, ó, falso. A temática apresentada no conto destaca a vida fútil da sociedade urbana carioca da época. A honestidade, o adultério, a falsidade nas amizades. Verdadeiro, né? Essa realmente é a temática do conto, né? O conto traz justamente essa lógica da vida carioca, da vida urbana, já que o Machado de Assis ele faz em seus contos uma reflexão desse cenário, né? Da cidade, né? Do centro da cidade grande, e no caso Rio de Janeiro. Tratando nesse conto, e entre outros contos também que ele escreveu, ele trata dessa temática da falsidade, nas amizades, no adultério, na traição, na honestidade, na desonestidade. Um conto maravilhoso isso que nós estudamos.
Mais uma questão. No terceiro parágrafo diz assim: é verdade, concordou Honório, envergonhado. No trecho, o motivo da vergonha de Honório era a grande dívida que tinha com agiotas. Presta atenção, pessoal, que essa afirmação ela é incorreta. O motivo que levou Honório a ficar envergonhado, isso está logo no iniciozinho do conto. Nesse caso aqui, ele fica envergonhado porque ele vê uma carteira no chão e apanha a carteira. Havia um homem, né, à frente de uma loja que que imaginava que ele estava pegando a carteira dele que havia caído. Aí ele concorda com a afirmação do homem. É isso que o deixa envergonhado, certo? Já que a dívida que Honório tem é uma dívida justamente por conta disso. Ele devia muito a agiotas, né, aos credores. Mas o que fez com que ele se sentisse envergonhado aqui, ó, é verdade, concordou Honório, envergonhado. O motivo da vergonha de Honório não era a grande dívida que ele tinha. Nesse momento aqui, a grande vergonha dele é em ter achado uma carteira que era de outra pessoa e ele age com aquele homem dizendo que a carteira era dele, certo? Por isso que ele diz aí, na narrativa aparece essa forma. Ele concordou envergonhado. Falso, esse item aqui é um item falso. E para finalizar, quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4. O termo destacado, pilhérias, pode ser substituído pela palavra piadas. Piadas. Pilhérias são justamente piadas, né? E o sentido do texto não seria alterado. Automaticamente, corretíssimo aqui, essa afirmação em relação ao quanto à carteira. Então, gente, finalizamos aqui essa aula de revisão. Nós revisamos aí as questões em relação ao estudo do conto e também os elementos da narrativa. E as locuções adverbiais e os advérbios, ok? Então, bons estudos para vocês. A gente se encontra numa próxima videoaula. Beijão, minha gente!